Sejam todos bem-vindos aos estudos do Centro Espírita Amor e Caridade. Faremos a prece de abertura e em seguida iniciaremos a nossa aula. Senhor Jesus, abençoado seja a sua presença em nossos corações. Agradecemos imensamente a oportunidade de nos reunirmos em torno do seu Evangelho e suas lições. Que o estudo que faremos hoje seja para nós fonte de iluminação e guia seguro de nossas ações, seja qual for o local que a providência divina nos dispõe em sua magnífica sabedoria. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por tudo que de Ti recebemos e guardai-nos em sua misericórdia e alegria. Que assim seja. Nesta retomada de nossos estudos, faremos uma retrospectiva de nossas aulas anteriores, a fim de nos posicionarmos melhor dentro da nova metodologia que estamos adotando. Iniciemos o nosso estudo. Aula 1. Nesta aula, que será dividida em duas partes, estaremos estudando o conceito de mediunidade, onde discutiremos como ela se manifesta, quais são os seus valores e seus princípios e como trabalharmos com a mediunidade. Na segunda parte do Evangelho, estaremos vendo a história de Paulo e a mediunidade, o que fez o apóstolo e como ele utilizou-se da mediunidade em suas tarefas do Evangelho. Iniciando nossos estudos sobre o conceito da mediunidade, nós temos a expressão de Emmanuel dizendo o seguinte: o pensamento escolhe, a ação realiza. O homem conduz o barco da vida com os remos do desejo e a vida conduz o homem ao porto que ele aspira a chegar. Eis porque, segundo as leis que nos regem, a cada um será dado segundo as suas próprias obras. Observamos neste ensinamento de Emmanuel que, antes de realizarmos qualquer ação, ela já foi construída em nossos pensamentos. E assim, nós somos capazes de pressupor que antes de realizarmos alguma ação, ela já foi concebida em nossos pensamentos. Daí podemos deduzir a total responsabilidade das consequências dos nossos atos. Ninguém pode jamais se abster da condição de ter premeditado as ações, porque simplesmente elas já aconteceram ao nível dos seus pensamentos. É assim que Emmanuel nos ensina como a frase "a cada um será dado segundo suas próprias obras", e Jesus nos diz que quando nós pensamos, nós já realizamos, porque pensamento é vida, pensamento é energia. E, dessa forma, os nossos pensamentos é que nos conduzem, as nossas ações simplesmente completam esta condição. Sobre a mediunidade, nós temos esta pequena frase retirada do Livro dos Médiuns, do capítulo 31, item 11, que fala sobre o dom da mediunidade, que ele é tão antigo quanto o próprio mundo. Os profetas eram médiuns, todos os povos tiveram seus médiuns, e as inspirações de Joana d'Arc nada mais eram que a voz dos espíritos benfeitores que a dirigiam. Esse dom, que hoje tanto se expande, havia se tornado mais raro nos tempos medievais, mas jamais desapareceu. Então nós observamos que nos tempos de Jesus anterior e posterior, tivemos uma grande profusão da mediunidade. Muitos foram aqueles que usaram o dom mediúnico. Passado quase 1000 anos, sobre o influxo do poder da Igreja Católica, todos esses efeitos mediúnicos, todas essas ações e, por consequência, todas as pessoas que eram médiuns foram deliberadamente postas à margem das leis, né? Ou seja, eram considerados hereges, criminosos, e por isso praticamente não se ouve falar nesse tempo a respeito da mediunidade. Contudo, como diz no Livro dos Médiuns, ela nunca desapareceu. Quando observamos o fenômeno mediúnico, difícil perceber como ele se
manifesta. Contudo, os espíritos comparam a atuação do médium à de um instrumento, como se fosse um intermediário. O intercâmbio mediúnico ocorre através do pensamento. É uma ligação mental, estabelecida entre o espírito comunicante e o espírito do médium receptor. Estas são as afirmações de Erasto e Timóteo. No livro dos médiuns, no capítulo 29, o item 225, nós temos com efeito as comunicações com os espíritos encarnados diretamente ou com os espíritos propriamente ditos. Se realizam unicamente pela irradiação do nosso pensamento. E assim nós percebemos que toda aproximação no fenômeno mediúnico do comunicante e do médium receptor, esta ocorre ao nível mental. Ou seja, passa pelo crivo dos nossos pensamentos, pelo nosso cérebro perispiritual, toda a mensagem do comunicante. Não importa necessariamente qual é o meio, o tipo de comunicação que é feita. Obviamente, nós sabemos que num estado de mediunidade mecânica, o espírito do médium, ele tem conhecimento da mensagem. Porém, no momento em que ele retoma a sua consciência, o cérebro físico não registrou esta mensagem. Por isso, ele não sabe o que aconteceu. E daí o conceito da mediunidade mecânica. A mediunidade, então, como nós vemos as explicações dos espíritos, ela não é um milagre ou uma quebra das regras da ciência, né, e dos mecanismos das leis divinas. Né? Nós percebemos, então, que todo meio de comunicação é feito através dos fluidos que são emitidos pelo espírito comunicante, que age sobre o médium e seus órgãos físicos, e são esses fluidos o veículo do pensamento. Ou seja, novamente, vemos a explicação de que a mediunidade é o pensamento em ação, transferido de uma mente para outra. No livro dos médiuns, ainda no capítulo 20, item 227, nós temos a explicação de que a alma exerce sobre o espírito comunicante uma espécie de atração ou repulsão, segundo o grau de semelhança ou dessemelhança entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus. Aqui nós vemos a introdução no nosso assunto a respeito da sintonia do espírito comunicante com o médium. E nós observaremos isso no assunto seguinte. Então, nesse procedimento de contato entre o espírito comunicante e o médium, nós vemos o seguinte: como os espíritos se comunicam por pensamento e não por palavras, e a sintonia se estabelece através da semelhança de propósitos, são ideias ou imagens que o espírito emite em ligação com o médium e que este capta conforme a sua capacidade. Então nós vemos aqui a explicação a respeito dessa sintonia, como que ela realiza esse entrosamento, né? Essa semelhança de propósito entre o espírito e o médium. Se ela não existir, dificilmente a comunicação será realizada, pois as ideias e as imagens do espírito não serão captadas pelo médium, e dessa forma a comunicação não será concretizada. Essa ligação mental, ela tem o perispírito como principal papel, ou seja, o principal personagem dessa ação, pois ele é o elo material entre o espírito e a matéria. Então nós vemos aqui já a introdução de um outro contexto, né, dentro da mediunidade. Nós vemos que ela é mente a mente, mas também de que é a mente perispiritual com a mente do perispírito do médium. Então aqui perispiritual do espírito e perispiritual do médium. Com isso nós temos o panorama natural de como acontece a mediunidade, o efeito mediúnico.
Sempre teremos a pergunta em nossa mente, né? Somos médiums? Quem que é médium? Né? Kardec diz que todos somos médiums, né? E aqui é a explicação a respeito disso. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo não constitui privilégio, e são raras pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médium. Assim nós observamos que, nesse contexto sobre achar, né, se você é médium ou não, então aqui vai a afirmação de Kardec. Você é médium. O que pode ocorrer em termos de divisão, de separação, é o quanto essa mediunidade é intensa ou não em suas ações. Nesta circunstância sobre a mediunidade e como que nós nos confrontamos com esse mundo espiritual à nossa volta, e às vezes a gente pode até pensar, não sou médium, né, e porque não sinto nada, não percebo nada. Então nós vemos o seguinte, que existe a confirmação de que todas as pessoas são passíveis de serem influenciadas pelos espíritos. Essa afirmação se encontra no Livro dos Espíritos, no trecho onde se pergunta aos espíritos sobre a possibilidade desta interferência em nossa vida cotidiana. Então, no Livro dos Espíritos, a questão 459, nós vemos o seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? É a pergunta que é feita aos espíritos. A resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então aqui nós percebemos o quanto somos envolvidos pelos pensamentos daqueles que não têm mais o corpo físico, mas que continuam vivendo no outro plano e estão à nossa volta. E nós percebemos até, podemos afirmar, que eles não precisam estar muito próximos a nós, ao nosso lado. Como toda essa influência é feita por pensamento, o espírito pode estar distante de nós, mas mesmo assim enviar o seu pensamento e com isso influenciar as nossas ações. Porque, lembrando, a nossa ação é construída em primeiro lugar em nossos pensamentos. Contudo, ensina-nos Kardec que a questão do ser médium, e todo mundo mas o ser médium depende de um fator um pouco mais determinante na questão do uso da mediunidade. Então ele coloca da seguinte forma, que apesar da generalização do conceito da mediunidade, a questão é a utilização do termo médium. Ele não se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada que se traduz por efeito patente de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, o conceito mesmo de mediunidade, do fato de você ser médium, é a capacidade um pouco mais intensa de desenvolver a sua sensibilidade no que diz respeito aos fenômenos do mundo espiritual, a essa captação dos pensamentos dos espíritos comunicantes, ou mesmo do que acontece no mundo espiritual. Tá? Essa percepção um pouco mais intensa nos coloca numa posição de médiuns trabalhadores, que realmente têm a mediunidade como uma faculdade a ser utilizada e desenvolvida. Outro ponto interessante para a nossa análise é que a quem podemos considerar a questão do médium? Ele tem que ser uma pessoa boa ou não? Então Kardec ele faz o seguinte esclarecimento: uma faculdade desvinculada da necessidade da fé religiosa e relacionado à condição orgânica do médium. Então, aí ele diz, em termos de experiência que foi realizada, né, por ele próprio, ele diz o seguinte:
Pessoas completamente incrédulas ficaram espantadas de escreverem sem querer, enquanto crentes sinceros não o conseguiam, o que prova que essa faculdade se relaciona com predisposições orgânicas. Então vemos que essa faculdade mediúnica, ela, de certa forma, ela nasce conosco. Essa forma mais intensa dos fluidos que temos para que sejamos trabalhadores da mediunidade. Obviamente que com o tempo nós podemos ampliar a nossa condição mediúnica, mas nós precisamos de ter essa faculdade já impressa no nosso processo reencarnatório, como uma fonte de energia a mais. Por isso, ela independe da nossa moral. André Luiz também ressalta essa informação sobre a questão da moral e a mediunidade. Então ele diz o seguinte: forçoso reconhecer, todavia, que a mediunidade na essência, quanto à energia elétrica em si mesma, nada tem que ver com os princípios morais que regem os problemas do destino e do ser. Então, olha, André Luiz ele compara esse processo mediúnico como se fosse a própria energia elétrica, porque é uma energia em si que independe, né, da moral, ou seja, são condições físicas que vão determinar se ela é mais intensa ou menos intensa. A questão da moral não está relacionada na existência da mediunidade, e sim ao seu uso. Seguindo essa linha de raciocínio, nós vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte citação: a relação, né, entre o caráter abrangente da mediunidade e seu objetivo maior, que seria o de auxiliar o aprimoramento moral do próprio médium, independente de suas condições específicas. Então, ele diz o seguinte: se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-la? E onde estaria o limite da dignidade ou da indignidade? Então a gente percebe que, se fosse uma questão moral, qual o fator preponderante de limite moral que daria condições a alguém realmente praticar a mediunidade? Praticar não, de ter a mediunidade, de ser médium. Então teria que ser dado também esse fator de intensidade. E ela não acontece dessa forma. Aí nós entendemos o seguinte, que a mediunidade ela é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, pobres e ricos, virtuosos ou não, para fortalecer-se no bem, aos viciosos para tentar corrigir os seus erros. Esses últimos não são os doentes que precisam de médico? Então, olha, a pergunta se faz devido à necessidade de corrigenda, porque a mediunidade ela é uma bênção para aqueles que são devedores, né? Bem mais para aqueles que são devedores. É assim que percebemos a importância da preocupação do médium com as suas qualidades morais, para o bom exercício da mediunidade. O pensamento sintonizado com a moral evangélica e o comportamento adequado aos padrões cristãos são essenciais ao bom exercício mediúnico. Outro ponto importante da mediunidade, né, do ser médium, será assim, com quais espíritos nós estaremos nos comunicando, né? Quão superior será esse espírito que estará à nossa volta nos dando informação? Então a gente percebe o seguinte, que nessas relações habituais nós não temos implicitamente somente comunicações com os espíritos superiores. Ela acontece simplesmente como uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. Então, a qualquer espírito nós estaremos abertos a uma comunicação mediúnica. E aí nós é que escolhemos que tipo de espírito faremos sintonia. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos, e só por eles é assistido. E nesse sentido, unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Ou seja, para o bom trabalho mediúnico, nós temos que ser assistidos por bons espíritos, assistido por bons espíritos. Mas nós,
com certeza, na carreira de médiuns, estaremos nos comunicando com bons e maus espíritos, porque ela é uma ferramenta de auxílio, e nós estaremos auxiliando espíritos inferiores, tanto quanto nós médiuns somos. E aí nós percebemos o quanto é importante a questão da sensibilidade, né? Ou seja, o médium, ele pode aumentar a sua capacidade mediúnica, fazendo com que o seu pensamento seja disciplinado, seja conduzido por boas intenções, né? Então, lá no Livro dos Médiuns também tem essa orientação, de que deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quanto são as espécies de manifestações. Então existe todo tipo de mediunidade, e dentro de um mesmo tipo de mediunidade haverá uma grande variação daqueles que praticam a mediunidade, tendo maior ou menor intensidade de sua faculdade. Então, há um limite muito vago nessa questão de eu sou médium de incorporação, né? Ou seja, eu posso incorporar, mas diante de outro médium de incorporação haverá particularidades que nos distinguem, mesmo a mediunidade sendo idêntica. E olha só, Kardec também, levando em consideração essa semelhança entre causas e efeitos, ele nos propõe uma divisão, tá? E essa divisão ele colocou em duas grandes categorias, ou seja, essas categorias podem ter subdivisões. Aí depende muito de quem realiza esses estudos e identifica, né, essas aptidões e essa capacidade de sintonia do médium. Então Kardec coloca da seguinte forma: duas categorias. A primeira, médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar os efeitos materiais ou as manifestações mais ostensivas. E médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais especialmente aptos a receber ou transmitir as comunicações inteligentes. Então aqui a gente pode determinar, mas será que efeitos físicos é para médiuns burros e efeitos intelectuais é para médiuns inteligentes? Não, não tem nada a ver com esse conceito. Simplesmente aqui a palavra efeitos intelectuais, ela está identificando o tipo de comunicação, o tipo de ação consequente da faculdade sendo aplicada. Então, os efeitos físicos, eles são efeitos físicos, ou seja, sonoros, são efeitos que podem ser vistos, sentidos pelos nossos sentidos físicos. Já os efeitos intelectuais, eles são muito mais na base do pensamento, da comunicação mais sensitiva, né, daquela coisa que afeta mais os nossos sentidos mais elevados. Passaremos agora para a segunda parte da nossa aula, onde falaremos um pouco da vida de Paulo e como ele usou a sua mediunidade nas suas tarefas de propagação do Evangelho. A nossa aula começa, a respeito de Paulo, com a pergunta: quem foi o apóstolo Paulo? Então, nós temos um resumo sobre isso. O apóstolo Paulo foi o autor de 13 dos livros do Novo Testamento e fundou várias igrejas no início do cristianismo. Ele não seguiu Jesus durante o seu ministério, ou seja, ele não foi apóstolo de Jesus, ele não foi discípulo de Jesus, mas teve uma visão de Jesus mais tarde. O ministério de Paulo se concentrou em todos aqueles que não eram judeus. Nessa expressão, que não eram judeus, é dado o nome também de gentios, ou seja, todos aqueles que não eram de Jerusalém, faziam parte da Judéia, de Israel, melhor dizendo, todos esses eram considerados gentios.
romanos, gregos, enfim, todos esses povos estavam dentro dessa denominação. E foi a eles que Paulo dirigiu a sua mensagem. Dentro de seu apostolado, Paulo, em suas palavras, dizia sempre o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça que me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Isso foi escrito por Timóteo, mostrando, na verdade, o final da carreira, o final da vida de Paulo, como ele via a sua jornada do Evangelho. Paulo, na Epístola aos Coríntios, nos ensinou como era a verdadeira natureza da mediunidade, como que as pessoas, sentindo essa intensa sensibilidade, poderia trabalhar melhor na seara do Cristo. Então ele inicia a epístola dizendo o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há também a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então nós observamos nesta frase retirada da epístola, onde ele coloca os tipos de ações que nós podemos obter dessa capacidade de tratar as coisas do mundo espiritual. Então ele percebe que a fonte é a mesma, mas o resultado da nossa aplicação pode ser diferente. Então há aqueles que terão sabedoria, que ensinarão as pessoas, há aqueles que terão a questão da ciência, que terão mais acuidade nos detalhes científicos, há aqueles que terão o dom de curar, que serão aqueles também que trarão a fé mais próximo das pessoas. Tudo isso são diferenças na questão mediúnica. A transformação de Paulo foi um ato de mediunidade de proporções magníficas. Ela foi descrita no Atos dos Apóstolos, no item 9, de 3 a 6, e demonstra a forma com que a mediunidade foi despertada em Paulo, a caminho de Damasco. Então, onde uma luz muito forte o cercou, e a voz, que repetia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então essa passagem ela é muito famosa, ela está no livro Estevão, Paulo e Estevão, e que é recomendado que a gente leia para entender um pouco mais dessa figura do Novo Testamento, onde a gente percebe o quanto a sua preparação e a sua condição de médium estava iniciando, e nós percebemos o quanto ela depois foi ampliada através dos seus próprios meios, dos seus próprios méritos, por trabalhar intensamente tanto na caridade, divulgando o Evangelho, quanto na própria ação dos fluidos que ele depois dominou com maestria. Então, finalizando essa breve narrativa sobre Paulo de Tarso e a sua vivência na mediunidade, nós temos aqui uma espécie de fecho que dá a noção do tamanho da importância de Paulo na nossa história do Novo Testamento. Então ele é um exemplo para todos os cristãos, porque ele destaca-se como um homem que foi completamente transformado por Deus e que foi obediente ao seu chamado. Ele amava ao Senhor acima de todas as coisas e se dispôs completamente ao serviço e amor à causa do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo é um modelo de fé,
serviço e resiliência para todos os cristãos nos dias de hoje. Sua mensagem trouxe esperança a todos que a ouvem. Então é importante nós, na medida em que estudamos o Evangelho de Jesus, também estudarmos as ações de Paulo, porque elas demonstram o quanto o médium pode crescer na sua capacidade mediúnica, praticando o amor, praticando o bem, realizando a devoção completa ao seu ministério da condição de ser médium. Ele recebeu esta dádiva, mas também recebeu o dever. E aí ele completou a sua trajetória com extremo amor ao Senhor e extremo amor à causa do Evangelho. E é isso que fica de exemplo para nós cristãos e nós médiuns, acima de tudo. O questionário que eu apresento, ele é o questionário que está no livro que nós estamos estudando. Então, é só uma espécie de sugestão que eu coloquei para que nós pudéssemos iniciar o nosso debate. Então, aqueles que quiserem debater sobre essas questões, óbvio, estamos à vontade. Mas também, se o estudo deu a nós uma outra perspectiva e temos outras perguntas, outros contextos de dúvida e tudo mais, então estamos todos livres para debatermos sobre o assunto. A todos que participaram, que viram e verão esta aula, eu desejo uma boa semana e até a próxima aula. Fique com Jesus e que assim seja.